Salve Curitiba, boa noite, meus caros e minhas caras. Eu vou começar dizendo que eu não tenho como fingir costume para uma experiência deste tamanho. Desde ontem, quando eu sentei no avião em Brasília, eu comecei a ter borboletas no estômago e eu tenho que dizer para vocês que meu coração está batendo muito forte. Eu não sou a monja. Eu falei para o Gustavo, eu queria ter toda uma capacidade de estar muito zen antes de subir num palco desse. Mas é muita emoção. E quando a gente se emociona, é um momento também para a gente se lembrar que a gente está vivo, né? De verdade. E que a gente ainda se emociona fazendo o que a gente faz para viver, o próprio trabalho. A gente tem que honrar, tem que respirar fundo e honrar todo o trabalho que foi feito para que a gente pudesse reunir 2 dias aqui, formar uma egrégora em torno da felicidade. Quanta energia, quanto sonho, quanta resiliência do Gustavo Arnes e de todo mundo envolvido para que isso aqui ficasse de pé. Quanta estrada a gente percorreu e eu pude acompanhar vocês viajando pelo Brasil. Gustavo me disse que são 26 estados aqui representados, pessoas que vieram de Utah, nos Estados Unidos, pessoas que vieram de Portugal, para estar aqui nesse final de semana. Quanto chão a gente caminha para chegar. E eu tenho que olhar também para a minha própria trajetória. Quanto tempo eu levei para chegar até aqui? A gente pode dizer que eu vim de Brasília, que é a minha casa, mas no campo da felicidade, para me preparar para estar aqui, eu preciso revisitar minha história. 8 anos de estudo, de docência e de pesquisa. São 8 anos. É claro que eu não levei só 8 anos para chegar até aqui. Foi muito mais do que isso. Então, na noite de hoje, eu convido vocês para virem comigo, para explorar a possibilidade de florescer em tempos complexos. Primeiro ponto, quando a gente fala de felicidade, é olhar para o recorte sócio-histórico no qual a gente vive. Os tempos estão extremamente velozes e as mudanças se sobrepõem. A gente não tem 2, 3 meses em que os desafios sejam exatamente os mesmos quando nós tratamos de felicidade, que é o meu caso, dentro do ambiente corporativo. O que as organizações nos trazem são desafios diferentes a cada 2, 3 meses e que vão se sobrepondo. A gente já chamou o mundo de VUCA e eu falei várias vezes em sala de aula, em pós-graduação, gente, o mundo é VUCA. Vocês sabem do que eu estou falando, volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente não sabia o que era o mundo VUCA. A gente não fazia ideia do que era essa volatilidade, até que no dia 12 de março de 2020, e eu tenho certeza que vocês se lembram onde vocês estavam, nós tivemos a notícia de uma pandemia ou a declaração oficial da pandemia pela ONU. A partir daquele momento, este mundo, que a gente pode chamar de VUCA, mas eu vou trazer alguns outros nomes, este mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, se mudou para as nossas casas. Em 2020, Jamais Ketchel, futurista, antropólogo americano, ligado ao Vale do Silício, cunhou um novo acrônimo. Muitos já sabem, o mundo Bunny. Outubro de 2020. Ele falou sobre um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Hoje, eu quero convidar vocês a virem comigo e pensarem um pouquinho fora
da sopa de letrinhas. Porque é muito difícil a gente tentar explicar o mundo no qual a gente vive com algumas palavras. Eu tenho dito que o mundo é essa imagem que vocês têm aí na tela, caleidoscópico. Essa é a nossa realidade. E no mundo caleidoscópico, quando um elemento se move, aqui na imagem, todo o desenho se reconfigura absolutamente. Há 50 anos, Edgar Morin, sociólogo francês, publicou a teoria da complexidade. Faz 50 anos esse ano. Morin tem 101 anos, segue produzindo. E ele ensinou para a gente há tanto tempo que, na verdade, o mundo no qual a gente vive é interativo, irregular e imprevisível. E a gente segue tentando achar a resposta simples para as perguntas mais difíceis. É nesse mundo complexo que a gente fala sobre felicidade. Do lado de fora, as transformações, mas do lado de dentro, precisamos chamar a atenção, porque nós temos capacidade biológica instalada para nos adaptarmos às mudanças, desenvolvermos competências e fazermos o enfrentamento necessário. Carol Dweck, Universidade de Stanford, a autora de um livro que certamente muitos de vocês têm nas prateleiras ou no Kindle, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, pôde nos ensinar, depois de 10 anos de pesquisa, que a nossa mentalidade, o nosso mindset, dança num contínuo. O contínuo é uma linha imaginária. Num extremo, a mentalidade fixa. Eu não mudo. Eu sou assim. No outro extremo, a mentalidade de crescimento. Nós nos desenvolvemos na adversidade e nas restrições. Claro que a gente não está parado num ponto só. A gente se move nesse contínuo. Mas é importante que a gente se lembre que o mundo do lado de fora muda e nos desafia. Mas o nosso mundo interior, fisiologicamente, também se transforma. A gente tem essa capacidade. O nome disso a gente conhece. É neuroplasticidade. O sistema nervoso, ele muda estruturalmente e funcionalmente, à medida que o mundo demanda isso da gente. É nesse tempo desafiador, mas uma grande aventura também. Eu costumo dizer que essa é uma década incrível para se estar vivo. É uma grande aventura. É nesse tempo que a gente tem, sim, que falar de felicidade. E eu trago aqui, para esse momento de abertura, uma terceira mente interessantíssima, que há 20 anos disse: a tarefa mais urgente é aprender a aprender. Eu vou buscar Peter Drucker, um guru da gestão, que disse no momento em que a gente nem imaginava que lifelong learning ia ser a máxima necessária. O aprendizado de vida toda. Meus caros, eu vou dividir, obviamente, preceitos científicos, mas eu vou precisar dividir o que eu aprendo e o que eu faço na minha própria vida. Depois que eu descobri uma cadeira muito confortável para se viver na complexidade, eu nunca mais abri mão dela. Se tem um lugar confortável e possível para se atravessar este mundo desafiador, é na cadeira do aprendiz. E tenho que trazer mais uma pensadora do nosso tempo, mais uma cientista, Brené Brown, quando ela diz: o escudo do perfeccionismo pesa 20 toneladas. Joga fora. Joga fora e senta na cadeira do aprendiz. Eu digo sempre,
Aqui eu estou dividindo conhecimento. Quando eu cruzar esse tecido aqui atrás, eu volto para a cadeira de quem não tem todas as respostas. Esse é o lugar seguro para se estar. Então, nesse tempo complexo, com seres que são capazes de se desenvolver na complexidade, a gente vai falar sim de felicidade. E a gente vai falar sim sobre florescimento. Porque a gente não tem outro tempo. A gente não tem outro tempo para experimentar o que a gente está vivendo aqui hoje, juntos. Em outras palavras, o que eu digo também, e que é necessário que a gente tenha consciência, é que vida não tem banco de horas. Esse tempo que a gente vive, quando é mal vivido, sem a intencionalidade de uma vida significativa, e não de uma vida eufórica, e não de only good vibes, esse tempo, quando é desperdiçado, não é recuperado. A gente não bota a vida no on e no off. Eu não vou trabalhar e digo, agora não é vida, é trabalho. Quando eu sair, é happy hour. Eu não tenho como resgatar esse tempo. O tempo é um recurso extremamente precioso. E quando eu olho para todos vocês aqui à minha frente, e somos absolutamente diferentes, e temos histórias completamente diferentes, mas se tem algo que é muito democrático, é o nosso tempo. Eu vou estar com vocês aqui mais 38 minutos. E 38 minutos serão 38 minutos em qualquer lugar do planeta. Que eu saiba usar o meu tempo. Então, observem o tempo e o olhar de valor do tempo como algo importante na sua relação com uma vida significativa. A felicidade, do ponto de vista da psicologia positiva, que é um movimento que nasce na psicologia ortodoxa em 1998, não é uma psicologia alternativa, é um movimento dentro da própria psicologia ortodoxa. Nos seus estudos iniciais, trará para a gente o olhar em 2 pilares primordiais. Como eu posso fomentar a minha felicidade? Olhando para os estudos primordiais, iniciais da psicologia positiva, a gente vai aprender que no campo das emoções, como podemos atuar? Desde que tenhamos uma vida digna, isso é fundamental que a gente compreenda, desde que a gente tenha uma vida digna, a gente pode atuar na potencialização das emoções. Não positivando a vida, isso não existe. A gente vai buscar estabelecer uma existência na qual a gente tenha um pouco mais de emoções positivas que negativas. Se fizermos isso, teremos feito um excelente trabalho. Ocorre que socialmente a gente faz uma grande confusão com emoção e prazer. Então eu vou fazer uma breve explanação que eu acho que é de grande valor. A emoção ocorre com estímulos externos. Eu não posso deflagrar uma emoção em mim mesma. Eu preciso de um estímulo. Mas um prazer eu posso. E muitas vezes a gente vai buscar nos prazeres, que são, por exemplo, da ordem do consumo, da comida, da bebida, do consumo de bens, de serviços, do que quer que seja, a felicidade. O que a gente vai encontrar é uma boa dose de dopamina. E tudo bem, né? Prazeres moderados são extremamente positivos. Mas a emoção, ela exige que a gente encontre o estímulo correto. E como é que a gente pode atuar nesse âmbito? Eu vou precisar saber o que e quem me emocionam. Então, se eu puder deixar uma pergunta
aqui para vocês, principalmente os que estão com os cadernos na mão, é essa: o que e quem lhe emocionam? E eu digo o seguinte, quando eu lanço essa pergunta: não tem problema não ter a resposta, porque às vezes a gente precisa só da pergunta certa. O outro pilar é um pilar da cognição. Somos seres emocionais, sociais e cognitivos. Então, quando a gente fala sobre sentido de vida e propósito, estamos falando também de um pilar essencial ao desenvolvimento da nossa felicidade. Se a gente quiser entender qual é o mais importante, eu já digo para vocês que não há uma disputa entre emoções e cognição. O que a gente sabe é que a cognição é o que sustenta a felicidade ao longo do tempo. A existência de um sentido que me move, de um propósito, sustenta a felicidade ao longo do tempo. E as emoções de valência positiva, elas causam boosts químicos que elevam o set point de felicidade. Mas isso é o início da psicologia positiva. Uma ciência jovem, está chegando aos 25 anos agora. E há um momento em que um dos pais da psicologia positiva, como é chamado, Martin Seligman, professor Martin Seligman, entende que a gente pode ir além da felicidade. Em 2011, o professor Martin Seligman lança o livro Florescer, que talvez para vocês, ou alguns de vocês, foi como foi para mim, a primeira leitura no campo da psicologia positiva. E, usando as minhas palavras e não as dele, é como se ele dissesse para a gente que ser feliz é pouco, a gente pode florescer. Florescer não é uma metáfora, não na psicologia. Florescer não significa simplesmente se tornar um pouco mais do que nós somos. Florescer é um construto científico, é um conceito teórico científico, que, como todo construto, tem inúmeros elementos envolvidos, elementos que são passíveis de estudo, mensuração e avaliação. Vocês conhecem, muitos de vocês, o modelo PERMA: emoções positivas, engajamento e flow, relações significativas, sentido e propósito e realizações. O modelo PERMA, que é um modelo teórico da psicologia positiva, é um caminho para o florescimento. Agora, eu queria provocar vocês um pouco mais, porque eu ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar com vocês. Que a gente entenda, sim, o florescimento como algo para além da felicidade, que a gente entenda como um construto científico e não como uma metáfora. Isso está dentro da psicologia, mas que a gente comece, a partir de agora, a ter uma conversa um pouco mais profunda acerca desse tema. Primeiro ponto: não é binário. Viver não é binário. Viver não é sobre sofrer ou florescer. Novamente, a gente faz um convite aqui ao pensamento complexo, a não tentarmos achar respostas simples para questões complexas. O que a gente sabe é que é sim possível sofrer e florescer. Meus caros, eu diria para vocês, quem tem o livro Florescer em Casa, do professor Martin Seligman, procure num capítulo no qual ele fala sobre florescimento pós-traumático. Existe crescimento pós-traumático, não existe apenas estresse pós-traumático. Quando a gente conversa, por exemplo, no âmbito do meu trabalho, com pesquisadores na área de oncologia, de psicologia em oncologia, psico-oncologia, se é possível
florescer no enfrentamento do câncer? Eles dizem sim. Eles dizem sim. Se a gente olhar para a própria história de vida e pensar em momentos nos quais estivemos acompanhando uma pessoa querida numa doença, numa assistência e que evoluiu para óbito. E que a gente pode pensar, por exemplo, que dentro do luto, que é uma das maiores dores humanas, a gente pode experimentar a gratidão a quem cuidou desse ente querido. Eu pergunto isso para equipes de assistência e as equipes dizem: muitas famílias voltam para agradecer. Então é importante aqui que a gente entenda que não é só sobre uma ou outra experiência, mas é sobre ambas. Na tela eu divido com vocês agora uma imagem que me chegou dias antes de fazer uma fala num congresso de doenças raras, em que eu fui escalada para falar para os pacientes. Muito mais difícil do que falar para as equipes. E eu me lembro de estar me preparando para essa fala e numa busca por informações, eu encontrei essa imagem. Talvez essa imagem seja mais importante do que toda a minha conversa com vocês nessa noite. Se a gente gravar essa imagem, talvez seja extremamente valoroso. Essa é uma cena que não é ocasional. Foi registrada por uma expedição da Universidade de Michigan, na Amazônia. E esse réptil, que é um réptil dessa região, é visto com frequência com uma coroa de flores, uma coroa de borboletas na cabeça. Essa é uma cena comum. E essa expedição da Universidade de Michigan buscou saber por quê. E descobriu que essas borboletas se nutrem de elementos que existem na pele desse crocodilo. Aqui a gente vê um animal que para a maioria de nós, eu imagino, cause duas naturezas de emoção primárias, medo e asco. E a gente vê a borboleta que nos atrai. E a gente vê a harmonia entre dois extremos. Também do ponto de vista do florescimento, a gente aprende que não existe só presença e ausência de doença mental. Esse é o modelo teórico do florescimento, que eu passo aqui muito brevemente para trazer aquilo que realmente importa na minha conversa com vocês nessa noite. A gente vai ver dois contínuos. Falei para vocês do contínuo com dois extremos, quando falei sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. E aqui a gente tem o contínuo horizontal, que é o chamado contínuo de saúde mental. De um lado, transtorno mental severo, do outro, ausência de transtorno mental. Mas a gente vai ver um contínuo vertical, que mostra para a gente que não é apenas sobre ter ou não ter um transtorno mental. A gente vê no contínuo vertical, na base, o languishing, foi muito falado durante a pandemia pela própria imprensa, um estado de esvaziamento, que não é doença, mas um esvaziamento de sentido, e no ápice, o florescimento. E a gente vai ver aqui, nesse cruzamento, que há circunstâncias nas quais poderemos florescer apesar do sofrimento, como também há circunstâncias nas quais estamos apenas sobrevivendo. Esse desenho é o desenho do pesquisador Corey Keyes. O professor Martin Seligman tornou florescer um construto mundialmente famoso com a obra de 2011, mas o estudo original é o estudo de outro pesquisador americano,
Corey Keyes, que foi abraçado pela psicologia positiva. Isso foi concebido em 2002. Vários pesquisadores, que eram pesquisadores independentes e que já vinham nas últimas décadas, antes do nascimento da psicologia positiva, desenvolvendo estudos, encontraram no próprio movimento da psicologia positiva as suas casas. E eu quero apresentar para vocês o professor Corey Keyes. E o momento no qual ele diz: é incrível sentir-se estável em um mundo que muda. Não estaria ele dizendo que é incrível florescer na complexidade? Corey Keyes sofreu de estresse pós-traumático. Foi abandonado na infância. Professor Martin Seligman, no The Circuit of Hope, um livro que ainda não chegou no Brasil, em português, disponível ele está, fala sobre sua melancolia. Há vários professores e pesquisadores que construíram teorias muito relevantes em torno da felicidade e do bem-estar e que encontraram um caminho para fora do seu próprio sofrimento. E eles vão nos ensinar que não é sobre sofrer ou florescer. A partir desse ponto, eu começo a dividir com vocês algumas formas de atuarmos. O que estes pesquisadores nos ensinam? E como eu fui organizando todo esse conhecimento. Primeiro ponto: aceitação e integridade. Esse é um presente que o Corey Keyes nos traz. Uma das formas de florescer na complexidade, ou de estar estável de maneira dinâmica no mundo que muda sem parar. O que ele está falando quando ele fala sobre aceitação e integridade? Aceitar muitas vezes o que nos ocorre. Não aceitar de maneira resignada. Aceitar a emocionalidade, que nós chamamos de valência negativa. Compreender que ela vai nos perpassar, que ela faz parte da nossa existência. Compreender que isto é estar vivo. E o que ele chama de integridade é aprender a responder a essa emocionalidade. E quantas vezes nós respondemos com a mesma energia que nós recebemos? A forma de se responder com integridade é reconhecer que valores você tem, quais são os seus valores estruturais, que quando atingidos, fazem com que você reaja com a energia que você não gosta de receber. Aceitar que as emocionalidades de valência negativa irão perpassar a sua existência e aprender quais são os lugares que doem de tal forma que fazem com que eu perca a integridade na forma de reagir. O outro ponto: consciência da suficiência. Vocês vão ter a excelente, maravilhosa oportunidade amanhã de ouvir Thakur, ex-primeiro-ministro da educação do Butão, e tenho certeza que vai ser absolutamente inspirador. Na minha formação, o Butão é um divisor de águas, e uma das coisas que o Butão me ensinou: a gente precisa aprender a responder a seguinte pergunta: o quanto é suficiente para mim? Num mundo que busca um crescimento ilimitado e que nos estimula nesse movimento, mesmo que inconscientemente, a gente precisa aprender a responder o quanto dá. No quê? No que vocês quiserem. No trabalho, no dinheiro, na busca, pela prosperidade,
Você decide, mas é preciso aprender a saber responder a que deu. Estou satisfeito. Agora, não é só isso. Aqui na tela a gente tem um segundo ponto que parece um contraponto. Mas também, do ponto de vista do nosso bem-estar, da nossa felicidade, do nosso processo de florescimento, entender que nós não somos suficientes. Eu quero desconstruir em absoluto a ideia que nós vemos com imensa frequência de que a felicidade depende só da gente. Vamos desconstruir isso. Isso é extremamente arriscado. Nós somos seres cognitivos, afetivos e sociais. A gente chegou até aqui, minha gente, porque a gente é uma espécie absolutamente social. Então, quando eu mostrei para vocês há alguns instantes essa imagem, ela traz o primórdio da compreensão da felicidade. É absolutamente válido, mas essa busca por mais emoções positivas que negativas, por sentido de vida, ela não acontece numa ilha. A gente não constrói a própria felicidade de maneira isolada. Ela acontece num caldo social. O que nós somos é uma construção que se dá na interação com os outros, nos laços sociais. E não é só isso. Novamente eu faço aqui, e sei que o Takura está ali com a Michele, ouvindo também essa apresentação. Eu faço mais uma referência ao botão. Nunca foi só sobre a nossa felicidade. Nunca foi só sobre eu estou feliz ou não estou feliz. É além de mim. Quando a gente pergunta no botão, fazendo pesquisa de campo, qual é o seu sonho de felicidade? Eles não sabem responder, porque eles não concebem a felicidade como algo que acontece apenas na minha vida e sequer apenas na minha casa. Eu me lembro de fazer uma pesquisa de campo numa área rural, no Butão, e insistindo com esta pergunta ocidental, extremamente enviesada, um pequeno fazendeiro dizia o seguinte: se o meu vilarejo estiver em paz e feliz, eu estou feliz. A gente tem muito a aprender sobre isso. Aproveitem e degustem da apresentação do Thakur amanhã, no encerramento do evento. O outro ponto que eu trago para vocês é sobre as nossas conexões. As nossas conexões humanas, os nossos laços, as nossas pessoas são o segredo da nossa felicidade. O estudo de Harvard, que muitos certamente conhecem, o estudo mais longo, mais longitudinal sobre vidas significativas, vidas que valem a pena, mostrou, acompanhando meninos que começaram a ser acompanhados em 1938 e foram acompanhados por 75 anos. Um grupo de meninos da periferia de Boston e um grupo de meninos que ingressaram em Harvard. A gente já pressupõe condições socioeconômicas e intelectuais. Acompanharam esses meninos, 4 gerações de pesquisadores da Universidade de Harvard, para descobrir o seguinte: a pergunta era quem vai viver mais e melhor? E eles chegam ao fim dessa pesquisa, em 2015 mais ou menos, com a seguinte resposta: relações significativas protegem a saúde mental e a saúde psíquica. São muito mais importantes do que coeficiente de inteligência, genética ou condições financeiras. Queremos florescer, precisamos compreender que é um processo que se dá em interação.
não se dá em solidão. Agora, muito cuidado quando falamos sobre a solidão. É importante que, ao tratarmos de solidão, e eu sei que aqui há vários profissionais e estudantes de psicologia positiva, que a gente saiba perguntar para cada indivíduo o quanto de solidão ele deseja viver. As pessoas têm o direito de desejar a sua própria solidão também, e a sua quantidade de solidão. E o último ponto, esse ponto, acho que saiu um pouco das conversas tradicionais que a gente tem em psicologia positiva. Causas... que são as causas significativas. Precisamos aprender cada vez mais a olhar além da gente. Aqui é uma conversa sobre como florescer na complexidade. E essa, de certa forma, é uma das formas de se experimentar isso. Olharmos além de nós. Fazermos uma dança na vida, que é uma dança que, em alguns momentos, eu estou centrado em mim mesmo. Em outros momentos, eu estabeleço um olhar pró-social. Sabe qual é o meu convite para vocês, já na reta quase final da minha conversa com vocês? É que vocês elejam as causas de vocês, para valer. Que vocês saibam o que é que move vocês para além de vocês. Isso faz com que a gente, além de fazer o que precisa ser feito, faz com que a gente reduza a sensação de desamparo e desassossego existencial. A gente precisa pertencer a algo maior. E se vocês, por acaso, nesse momento estiverem pensando, não sei qual é a minha causa, eu quero dividir a minha com vocês. A minha está aqui. Ela surgiu há pouco tempo, muito pouco tempo. Se chama Gaia. Vocês sabem do que eu estou falando. O nosso planeta, todos os desafios que envolvem o nosso planeta. E eu quero dizer para vocês que cada vez mais a psicologia positiva se aproxima da sustentabilidade. O Congresso Europeu de Psicologia Positiva deste ano, na Islândia, foi completamente permeado pela discussão de sustentabilidade. Ser feliz nunca foi sobre ser produtivo. Nunca foi sobre ser produtivo. Ser próspero, nunca foi sobre isso. A gente não encontra um estudo que sustente uma narrativa dessa natureza. O convite é para que a gente olhe para o desafio desta década. Amanhã termina o Congresso de Felicidade, começa a COP27 no Egito. A gente tem muito a fazer. E se a gente quer achar uma forma de encontrar significado, a gente precisa trabalhar para esse planeta se manter estável para a gente e para as próximas gerações. Eu acho que é muito importante que a gente coloque isso na agenda da felicidade. Einstein tem uma frase muito interessante. Ele tem muitas coisas interessantes, mas para além da física, um dos pensamentos de Einstein era: o mundo não vai ser destruído por quem faz o mal. O mundo vai ser destruído por quem vê o que é errado e não faz nada. Então acho que o convite é que a gente se mova verdadeiramente em direção ao coletivo. Essa é a terceira onda da psicologia positiva. A gente começa a pisar nela. É a psicologia para além do indivíduo. É o bem-estar coletivo. É aquilo que toca o todo. Então, se a gente não tem uma causa, acho que já fica aqui o convite para a gente encontrar um lugar onde a gente possa atuar
Quando eu disse para vocês que essa é uma década incrível para se estar vivo, é porque se a gente cuidar do lixo em casa, a gente já vai estar fazendo a parte da gente. Não precisa de muita coisa, precisa de pouca coisa. Comecei dizendo que eu levei 8 anos para chegar. Vou contar a verdade, eu levei 53, porque essa é a minha idade para chegar. E cada um de nós, de verdade, é uma colcha de retalhos e de experiências, e de vivências, e de leituras, e de histórias que marcaram a gente. Há muitos anos, numa experiência, num determinado lugar, eu conheci uma autora, uma psicoterapeuta e escritora, Dauna Markova, e é com um trechinho de uma obra dela que eu encerro essa minha passagem, porque eu tenho muito a fazer ainda, não cheguei em lugar nenhum ainda. Amanhã eu sigo de volta e sigo trabalhando, principalmente para a conexão entre a psicologia e a sustentabilidade, que hoje é a minha grande bandeira. E na fala de Dauna Markova, ela diz mais ou menos assim: eu não vou morrer uma vida não vivida. Isso me toca profundamente. Mas ela vai além e ela vai dizer mais ou menos isso. Eu desejo que aquilo que me chegue como semente siga adiante como flor. E que aquilo que me chegue como flor siga adiante como fruto. Parece que não é só sobre ser feliz, também podemos florescer, mas acho que a gente pode ir além. Eu tenho a impressão que a gente pode frutificar também. Obrigada. Obrigada.